Boa tarde, meus caros e queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus. Eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre a Igreja do Chile, sobre seu início e sobre as fontes de um resumo histórico que eu fiz. Então, desde o ano de 2012, 1º de maio de 2012, já estava aqui publicado algumas coisas sobre a Igreja do Chile. Quem escreveu sobre a obra no Chile foi o irmão Ivan, e quem contou a história foi a irmã Raquel Espinosa, neta do fundador da igreja lá do Chile. Então tá aqui, ano de 2012. Depois eu recebi um material para fazer a fonte também do irmão Eduardo Arenas Medina. Tá aqui todas as atas do Chile, documentos, e aqui então o resumo da onde eu fiz a tradução para o histórico do Chile. Então tá aqui a fonte. Aqui toda a parte da história do Chile, da Igreja Cristã Universal, que ela uniu, né, com a CCB. Então tá aqui as atas da união, as atas da reunião, tá tudo aqui. E aí o irmão ali do Chile, ele ficou meio que aborrecido, porque tem algumas datas erradas. Isso é mistério que aconteça algumas datas erradas. Todo o trabalho precisa de pegar e fazer revisões, precisa de se aprofundar um pouquinho mais. Então, ele é apenas um resumo, que precisa ser melhorado mais. Só que são fontes verídicas, são fatos reais, que eu recebi dos irmãos. Eu não peguei nada de ninguém sem autorização, eu recebi dos irmãos. Depois aqui tem o irmão Carlos Pava. Para quem não conhece, o irmão Carlos Pava é ancião. E ele, então, ele é bisneto do irmão Felipe Pava, o primeiro ancião do Brasil. Converso muito com ele. Ele me deu muita coisa também, me falou muito sobre o bisavô dele, me passou muito material do início da igreja no Brasil. Aí aqui tem uma foto de quando eles foram lá para juntar as duas igrejas, a Cristã Universal do Chile com a Congregação Cristã. Então tá aqui, meus irmãos, tá aqui. Tá aqui. Ele colocou aqui uma informação errada, dizendo que o irmão seria o fundador da Igreja do Chile, né? Que esse irmão aqui do meio seria o fundador do Chile. Mas não, quem foi o avô dele, ou o pai dele. É o pai dele, perdão, né? O pai dele que fundou então a Igreja do Chile, o pai desse irmão aqui. Aqui o irmão Carlos Pava, né? Que teve lá o irmão Natanael Agrelo. Então tá aqui, essa foto foi publicada no dia 22 de dezembro de 2017. Só que eu já havia conversado com esse irmão já tinha me dado fotos. Então eu não peguei nada de graça, não peguei assim, fui escrevendo no escuro, fui escrevendo porque, sabe, tem certas pessoas aí passando informações erradas, cometendo crime, fazendo calúnia, injúria, difamação e faltando com a verdade. Inclusive essa pessoa, ela ligou lá no Chile para que evitasse que o irmão lá desse as informações para mim poder então arrumar, complementar aqui a história. Porém, eu tenho toda a história documentada. Depois tem um irmão lá na Argentina que também me mandou o histórico da Igreja do Chile. E aqui este é publicado então pela igreja, oficialmente para a igreja. Essa pessoa está dizendo por aí que são todas informações falsas, informações mentirosas. Está aqui todas as informações verídicas com irmãos chilenos ou irmãos que tiveram na Argentina e que de fato documentaram a história. E aqui está então um documento original, né? E então nós vamos ver aqui. Está aqui o irmão Jorge que me mandou. Está aqui então, né, a história da Igreja do Chile, bem documentadinho. Então é isso. Eu não fiz nada de punho próprio, de achismo meu. São todas com fontes. E tá aqui então as pessoas que me mandaram. Então é isso. Não caio no conto do vigário, acreditar em papagaio, né? Então o meu compromisso é com a verdade. E como diz o texto bíblico, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Então tudo que eu falo da história, que eu comento da história, é tudo embasado em documentos, em fatos reais, em coisas verídicas, sem paixão, sem paixões.
E uma coisa, todas essas histórias são lindas, são muito bonitas, mas nenhuma delas se compara com a história do Evangelho, com a história de Cristo, com a história do Calvário. A única importante que realmente salva. Igrejas, todas elas têm seus altos e baixos, têm os seus problemas, nenhuma denominação é perfeita. A perfeição é somente Cristo. Então são apenas histórias, são apenas lembranças, mas o valor real histórico é o valor do Evangelho, é o valor das Escrituras Sagradas, é o valor de Cristo. Isto na história, a história mais linda, a história mais importante. O resto são apenas aí só para a gente saber alguma coisa. Agora dizer que uma igreja é verdadeira, que uma igreja é o caminho, que só aquela igreja tem a doutrina, que só aquela igreja vai se salvar, isso aí para mim é uma idolatria. Isso aí é um erro muito grande. Dizer que somos a única igreja que temos a sã doutrina, a verdade, só nós que temos. Isso aí é uma idolatria. Isso aí é trocar o Salvador. Isso aí é trocar Cristo. O único caminho, a única graça se chama Jesus Cristo. Somente isso. Então tá aqui, irmão. Eu queria mostrar para vocês. Eu fiz esse resumo histórico baseado em todas essas fontes aqui. Recebi esses documentos, traduzi esses documentos. Não foi nada de achismo. Se tem alguma data errada, alguma coisa errada, vai ser arrumado. Toda a história, ela acaba que precisa fazer ajuste. Todos erram, todos precisam corrigir. Então é isso. Se tem alguma coisa errada no resumo histórico, são datas, são algumas coisas ali que precisa revisar. Mas são todas informações verídicas, tá, irmãos? Então é isso. Tá aqui então a ata do Chile, né? Uma das atas. Verídicas, coisas que eu recebi, que eu ganhei, os irmãos com muito carinho e amor me mandaram. Tá aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.